Vasco e Cruzeiro continuarão na segunda divisão em 2022. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te mostrar como a matemática indica a permanência dos dois gigantes na segunda divisão. Bora falar também, baseado em contas, como o Atlético Mineiro está perto da conquista do título da primeira divisão. Trago ainda informações sobre Daniel Alves, que é pretendido por Atlético Paranaense, por Flamengo e agora pelo Fluminense. Tem dados, curiosidades sobre os confrontos do Palmeiras contra o Cuca no mata-mata. Até agora vantagem do Palmeiras, eles voltam a se enfrentar nessa terça-feira. Falo nesse vídeo a respeito de uma lei sancionada pelo presidente da República e que tem como grande beneficiado o Flamengo. E por último, absolvição, fim do risco de expulsão de um dirigente extremamente importante no São Paulo. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1.070.000 inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, você resolve esse problema agora mesmo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita também e deixa um like, ajuda pra caramba. Lembrando que também daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o tricolor, o São Paulo, com uma boa notícia para quem era contrário à expulsão de Marco Aurélio Cunha. Conselheiro do São Paulo, já foi até candidato à presidência, trabalhou durante muito tempo como coordenador de futebol, foi também médico do São Paulo e desde o mês de junho ele era alvo de um processo interno que poderia determinar sua expulsão do tricolor. Esse processo foi aberto depois de um pedido de um sócio do São Paulo que é também procurador de justiça. Esse sócio alegava que o Marco Aurélio Cunha, também conhecido como MAC, descumpriu um estatuto do clube. Qualquer conselheiro do São Paulo não pode trabalhar num rival do tricolor. E o Marco Aurélio Cunha demorou alguns dias para se licenciar do cargo de conselheiro antes de aceitar a oferta para ser diretor executivo de futebol do Avaí. Nesse momento ele já nem está mais no clube catarinense, havia sido demitido recentemente, mas havia todo esse processo. Houve inclusive o primeiro julgamento e esse julgamento indicava a expulsão do Marco Aurélio Cunha. O caso foi parar no Conselho de Ética antes de uma votação aberta para todos. E a pressão da mídia, da opinião pública, contra a expulsão do Marco Aurélio Cunha foi determinante. O processo contra o Marco Aurélio Cunha acaba de ser arquivado. Não existe mais possibilidade da expulsão. Acho que prevaleceu a lógica. Por mais que ele seja oposição, ele não pode ser tratado como um cara sem serviços prestados pelo clube. E não é uma questão de 5, 6, 7, 8 dias de atraso no pedido de licença que vai acabar com a história de um cara bastante importante dentro do São Paulo. Acho que fez-se justiça. Marco Aurélio Cunha agora, se pensar em voltar ao tricolor, vai ter de buscar outras alternativas, mas segue vinculado tanto como sócio como conselheiro deliberativo. Bora falar sobre matemática. Sei que o torcedor do Vasco e do Cruzeiro já devem estar bravos, já devem estar chateados comigo, mas eu vou apresentar primeiro as contas. Se vocês não concordarem, usem o espaço para comentários para dizer se a minha lógica de que Vasco e Cruzeiro não sobem não é uma lógica correta. Nesse momento o Vasco tem 34 pontos, é o 9º colocado, o Cruzeiro tem 31, é o 13º. Com a lembrança de que os dois já abriram a rodada 25, todos os demais times da Série B ainda jogam, tá? Vamos trabalhar com 34 e 31 pontos, que é a pontuação deles. Os matemáticos que cuidam, que analisam, que acompanham a Série B costumam dizer que é necessário 64 pontos para garantir o acesso à Série A sem grandes sustos. Por exemplo, na temporada passada um time subiu com 61, na anterior com 62, na outra com 60, mas teve épocas com 64, 62, 65 pontos. Por isso essa média de 64 pontos estabelecida pelos matemáticos. Vamos nos basear nesse número, tá? 64. O Vasco está a 30 pontos dos 64 pontos sonhados. O Cruzeiro está a 33 pontos dessa meta objetiva para todos os times que querem subir da segunda para a primeira divisão. O problema é que restam só 13 jogos na Série B, ou seja, são 39 pontos em disputa. Isso significa que o Vasco, para subir, para bater esses 64 pontos, precisaria ganhar 10 dos 13 jogos que ainda disputa. Já o Cruzeiro precisaria ganhar 11 dos 13 jogos que ainda faz. São números completamente incompatíveis com a realidade dos dois clubes. O Cruzeiro não perde há um tempão, mas empata demais. O Vasco tem oscilado bastante, por mais que tenha apresentado uma melhora no futebol, continua sem render ou sem ter uma sequência de vitórias consecutivas. Ah, Nicola, mas você está trabalhando com 64, vamos baixar essa meta. Tá bom, vamos trabalhar com 61 pontos, que na temporada passada, por exemplo, garantiu acesso. Isso significaria dizer que o Vasco vai precisar vencer 9 dos 13 jogos que faltam. O Cruzeiro precisaria vencer 10 dos 13. Você confia
que Vasco e Cruzeiro vão conseguir uma reabilitação gigante daqui para frente, e eu não acredito nisso. Tenho certeza que os dois times não correm risco de rebaixamento, essa possibilidade deixou de existir já há algumas rodadas, mas Vasco e Cruzeiro, na minha opinião, estarão na segunda divisão na próxima temporada. Use o espaço para comentários para dizer se você acha que essa matemática pode ser revertida pelos dois grandes clubes da Série B. Botafogo, para mim, é uma situação contrária. O Botafogo já está no G4 e para mim é fortíssimo candidato ao acesso. Bora aproveitar e continuar falando sobre matemática. Quero usar o exemplo da Série A e falar mais especificamente sobre a chance de título do Atlético Mineiro. O Galo hoje é o líder isolado do campeonato, são 45 pontos ganhos, 7 de vantagem para o Palmeiras e 11 de vantagem para o Flamengo, levando em consideração ou lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Pois bem, com esses 45 pontos conquistados em 20 jogos, o Atlético ainda entra em campo em mais 18 e a matemática para o título na Série A é de 75 pontos. Por que 75, Nicola? Porque até hoje na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes, nenhum clube conseguiu, como vice-campeão, fazer mais do que 74 pontos. O recorde é do Santos do Jorge Sampaoli em 2019, com esses 74 pontos, é um recorde para um vice-campeão. Então, qualquer time que bater 75 pontos, levando em consideração todas as outras edições do campeonato, esse time ganha o título do Brasileiro. O Atlético tem 45, para chegar a 75 ele precisaria fazer 30 pontos. A curiosidade é que o Atlético precisa fazer a mesma pontuação do Vasco, só que com muito mais jogos. O Vasco tem só mais 13 partidas para fazer 30 pontos. O Atlético tem 18 jogos para fazer esses 30 pontos. E aí, só para você entender um pouquinho sobre o aproveitamento, hoje o Galo tem 75% de aproveitamento dos pontos. Ele poderia cair, baixar esse aproveitamento nos próximos jogos para 55% dos pontos, que ele cravaria esses 30 pontos que ele precisa nos 54 que ainda restam para garantir o título do Campeonato Brasileiro. É por isso que os matemáticos dão tanta chance de conquista para o Galo. O Tristão Garcia fala em 80%, a Universidade Federal de Minas Gerais fala em 78% de chance. O Atlético precisaria se desgovernar, o Atlético precisaria sair completamente do caminho para desperdiçar a chance de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 1971. E sobre essas contas, como é que você vê? Também uso o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bom, bora falar sobre a lei do mandante que passa a valer a partir de hoje. A publicação saiu no Diário Oficial da União depois da assinatura do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Era a última etapa que faltava. Essa lei já havia passado na Câmara e no Senado. O Bolsonaro há bastante tempo já havia demonstrado a intenção de aprová-la, até porque Flamengo e Bolsonaro trabalham já há algum tempo para que essa lei do mandante saísse do papel. O que muda a partir de agora? Até então, uma partida só poderia ser transmitida, seja da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, se houvesse o consenso entre os dois times, o mandante e o visitante. A partir de agora, a emissora que quiser transmitir essa partida, ela precisa ter acordo apenas com o time que manda o jogo, ou seja, o dono da casa. Mas, porém, contudo e todavia, essa regra passa a valer para contratos que não existam mais. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, Flamengo, Atlético, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos os times da Série A têm contratos com a Globo, direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro até 2024. Então essa lei não passa a valer especificamente a partir de amanhã para os contratos que estão em vigência. Passa a valer apenas para contratos que deixam de existir. Campeonato Carioca, por exemplo, os times do Rio têm um acordo com a Record somente até o fim do ano que vem. A partir daí eles estão livres para buscar a lei do mandante. No Campeonato Paulista, aí sim, a gente passa a ter uma novidade. A Globo vinha debatendo com os clubes, o contrato acabou nessa temporada, o Campeonato Paulista do ano que vem não tem contrato. Então, a partir de agora, vai caber aos times mandantes decidirem quem vai transmitir sua partida. Eu acho que essa novidade que foi muito defendida pelo Flamengo, ela vai atender de maneira bem positiva os times grandes. E vai ser um enorme problema para os times pequenos, que vão ter muito problema em comercializar, em vender, em negociar esses direitos. Já os grandes, com potencial de torcida, de marca, esses clubes certamente vão ter muito mais facilidade, até por isso o Flamengo era o grande defensor dessa lei do mandante. Bora falar agora sobre Daniel Alves, que já tinha propostas do Flamengo e do Atlético Paranaense, e desde essa segunda-feira tem oferta também do Fluminense, informação divulgada pelo site Saudações Tricolores, que é um site muito próximo do presidente Mário Bittencourt. O site informa que o Fluminense fez uma proposta dentro da sua capacidade financeira. Vale a lembrança de que o Nenê acaba de deixar o Flu,
Com isso, uma economia de R$400 mil por mês de salário, e é esse o teto salarial do Flu. É possível até que o Fluminense abra uma exceção e tente chegar a algo na casa de 500 mil, talvez 600 mil com luvas ao Daniel Alves. E aí seria uma reposição para o Nenê, ainda que em posições diferentes, mas você utiliza os recursos que você gastava com o Nenê para contratar um multicampeão pela seleção brasileira e por quase todos os clubes por onde passou. O Fluminense ainda não tem a resposta do Daniel Alves. O Daniel afirma ter conversas e negociações com 4 clubes brasileiros e mais 2 times de fora. A boa notícia é que essa novela tem que terminar até sexta-feira, quando se encerra o período para inscrições de atletas no futebol brasileiro, mais especificamente no Campeonato Nacional. Sobre o Atlético Paranaense e o interesse do CAP, o Petralha disse que está trabalhando na tentativa de fechar com o Daniel Alves, enquanto o Paulo Autuori, que é o técnico e também técnico interino e também o diretor, ele afirmou que é uma negociação das mais difíceis, exatamente por causa da concorrência. O Flamengo não descarta o interesse, não nega que negocia, mas estabeleceu como limite o valor de R$500 mil. Deveremos ter novidades muito em breve, assim que pintar alguma coisa eu conto para vocês, quem sabe ainda durante o programa do Nicola dessa segunda-feira. Hoje é terça-feira, né? Não, hoje é segunda-feira, nossa, acabou de começar a semana, já tô atrapalhando. Mas nessa segunda, a partir das 7 da noite, beleza? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Cuca versus Palmeiras. A gente volta a ver um encontro desses num mata-mata nessa terça-feira, quando o Atlético Mineiro e Palmeiras começam a decidir uma vaga na final da Libertadores. Eles estão na semifinal e o vencedor vai para a grande decisão. Desde que o Cuca deixou o Palmeiras, na condição de campeão brasileiro em 2016, título que colocou fim a 22 anos de tabu no Campeonato Nacional, Cuca já enfrentou o Palmeiras em 2 mata-matas. Um pelo São Paulo, outro pelo Santos. O confronto pelo São Paulo foi na semifinal do Paulistão de 2019. Houve empate no tempo normal e nos pênaltis o Palmeiras fez 5-4 e eliminou o Cuca, chegando à final do Campeonato Paulista. O último confronto, o segundo dos 2 confrontos, duelos de mata-mata entre o Cuca e o Palmeiras, ocorreu em 30 de janeiro desse ano, mas, referente à temporada passada, a final da Libertadores da América, o Cuca técnico do Santos, o Palmeiras buscando o título da Libertadores. E com o gol do Breno Lopes já nos acréscimos, o Palmeiras acabou levando a conquista do título e se tornando o campeão das Américas, tendo o direito, inclusive, de disputar o Mundial de Clubes. Vale a lembrança, então, de que, nesse momento, o Palmeiras vence o Cuca por 2-0. Você tem palpite para esse confronto entre Atlético e Palmeiras? Você acha que o Galo começa a reverter essa diferença a favor do Cuca ou vai dar Palmeiras? Também use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Combinado? A gente se vê um pouco mais tarde, como lembrei, a partir das 7 da noite. Estou aguardando pela presença de todo mundo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like. Se ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estou com a camisa do Boca, porque amanhã o Boca Juniors, lá na Supercopa Desimpedidos, enfrenta o Cruzeiro a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como queiram, na semifinal da Supercopa Desimpedidos, valendo vaga na grande decisão. Torçam pela gente. Abraço. Tchau, tchau.